Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal dos Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes para mais uma aula. Sintam-se à vontade, peguem papel e caneta e não esqueçam de curtir e deixar seu comentário. Ok? O assunto desta semana é sobre a discussão do corajoso apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro e Barnabé, e qual foi o resultado que este contexto trouxe para nós na atualidade. Estamos na segunda aula e para você não perder nadinha, volte lá e assista a primeira aula para ficar por dentro do babado que este estudo está abordando. Paulo, Barnabé e Marcos e o desacordo entre eles iremos tratar neste estudo sobre a hipocrisia de Pedro e Barnabé de acordo como descrito nas Escrituras e a posição de Paulo, diante desse episódio vergonhoso onde os gentios foram expostos, mesmo o próprio Jesus tendo revelado a Pedro a confirmação da inclusão deles na nova aliança. Quero mostrar que até nossos irmãos primitivos cometeram erros. Até mesmo Paulo em sua briga com João Marcos e suas discordâncias de pensamentos. Paulo reconheceu seu erro e reconheceu a utilidade de João Marcos para o crescimento da Igreja de Cristo. Atos 15,36, 41. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra, e tal contenda entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé leva consigo a Marcos, navegou para Chipre e Paulo tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O desacordo entre eles foi tão expressivo que dividiu a dupla. Barnabé seguiu com seu primo João Marcos e Paulo seguiu com Silas, porém o povo de Deus reconhece suas falhas e as certifica. As cartas de Filemon 1,24 e Colossenses 4,10 deixa claro o regresso do jovem promissor e sua fantástica cooperação na obra de Deus junto com o apóstolo Paulo. É muita maturidade de João Marcos, gente. Nos dias de hoje, não concordar com algo ou alguém nos torna inimigos daqueles que negligenciaram seus chamados e descumpriram as regras da eclésia. Mas se hoje não tiver alguém que os façam recobrarem suas consciências, estes infratores irão para o inferno com seus cargos e todos os seus talentos como Deus fez com o querubim deposto. Isaías 14,10, 16. Todos estes respondem e te dizem, tu também como nós estás fraco e é semelhante a nós. Derribada, está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta como caíste do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, como forte lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão aonde fitar-te e dizer-te é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Ser líder é dar o exemplo. Pedro percebe a revelação do Espírito e seu entendimento é aberto. Ele recobra a consciência e, no concílio de Jerusalém faz um discurso admitindo como os gentios foram cheios com o Espírito de Deus e a veracidade de que Jesus também os escolhera. Pedro era cheio do Espírito Santo do Senhor e em 2 de Pedro 2 alerta a igreja primitiva sobre o perigo dos falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será informado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Em 1 de Pedro 5,14 apóstolo diz, rogo, pois, aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que é de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora,
logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Um líder que anda corretamente não terá medo de ser exposto, pois vive sob o reflexo de Cristo, se torna modelo e testemunha para que outros imitem sua postura. Contudo, um líder que anda em desconformidade com o Evangelho de Cristo precisa ser corrigido e exortado pelo ministério da igreja que faz parte, pois até o apóstolo Pedro e Barnabé não tiveram imunidade no conselho eclesiástico da igreja do primeiro século. Porque hoje líderes que desonram, mentem, manipulam o ministério que Deus os confiou teria essa imunidade. Estranho, não? Estamos finalizando o módulo 2, contudo prestem atenção. Se a igreja do primeiro século não tinha apóstolos prediletos, por que hoje teria? Nossos patrícios foram pessoas comuns transformadas pelo próprio Jesus, para transformar outras pessoas comuns como eles. Todo pastor que se sente onipotente é charlatão. Este não vem do pasto, nem se alimenta dele, o pasto representa a palavra de Deus. É o mercenário descrito em João 10 por Jesus. Toda liderança é constituída por Deus, tanto para a benevolência quanto para o castigo. Portanto, todos nós temos os pastores que merecemos, não se iludam nem fantasiem. Quanto a essa palavra, ela é bíblica e verdadeira. Não são minhas estas palavras, mas dos apóstolos Pedro, em sua primeira no capítulo 2, 13, e na carta aos Romanos 13,1, 2 escrita pelo apóstolo Paulo. Essa afirmação de Jesus e dos apóstolos descreve um cenário real da igreja contemporânea. Houve uma grande separação entre a igreja gospel e a igreja cristã. A verdadeira igreja de Cristo guarda consigo sua identidade, que é os mandamentos do Senhor Jesus. Jesus disse em João 10, o pastor que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta é Jesus, a verdade também é Jesus, não tem para onde fugir. Quem conduz suas ovelhas com mentira, tem o diabo com pai. Ou nós, líderes, entremos pela porta estreita e ensinemos o verdadeiro evangelho às suas ovelhas, ou sofreremos o dano de sua ira, pois elas têm um dono e ele está voltando. Se não obedecermos, seremos cobrados por negligência ou pior, seremos acusados de desviarmos para o lago de enxofre todo o rebanho que Jesus nos confiou. Ovelhas estas que custaram um preço muito alto, seu sangue. Finalizamos por hoje, mas fiquem ligadinhos, pois trarei muitos estudos maravilhosos para vocês. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos. Até já! Como citar Fagundes, Priscila, 2024. Deixem um comentário sobre novos temas para abordarmos. Beijos. Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.